Bem-vindos à Brasil Foundation, eu sou Rodrigo Vasconcelos, hoje é dia 2 de março de 2026 e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma riqueza humana da nossa história, da história do Brasil. Sem dúvida nenhuma ela está entre as maiores riquezas humanas que o nosso país tem em sua verdadeira história, e essa pessoa é a Princesa Isabel, né? A Redentora, filha de Dom Pedro II, sucessora do trono do Império do Brasil e que tanto fez pela nossa nação e deixou um legado maravilhoso cujos frutos colhemos até hoje. O nome da Princesa Isabel, o nome completo dela, era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. A Princesa Isabel nasceu em 29 de julho de 1846, no Rio de Janeiro, no Palácio de São Cristóvão. Então, para aqueles que eventualmente ainda não tinham essa compreensão, a Princesa Isabel, assim como seu pai, Dom Pedro II, era brasileira. A Princesa Isabel faleceu fora do Brasil, no exílio, em 14 de novembro de 1921, em Eu, na França. Isso se deu porque a família imperial foi expulsa do Brasil em 1889, após o golpe militar, que acabou com a monarquia parlamentarista constitucional no Brasil. Modelo de governo que o Brasil já tinha naquela época e que hoje é o mesmo modelo de governo que países como a Inglaterra, Dinamarca, Espanha, Noruega, dentre outros, possuem. Países com os maiores IDHs do mundo. A Princesa Isabel, ela então, como eu disse, era herdeira presuntiva ao trono do Império do Brasil. O seu apelido histórico ficou sendo a Redentora, após ter sancionado a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. A Princesa Isabel nasceu no coração da corte imperial brasileira em 1846. Era filha, então, de Dona Cristina, Teresa Cristina de Bourbon, duas Sicílias, com Dom Pedro II. Após a morte prematura de seus dois irmãos homens, Afonso Pedro e Pedro Afonso, a Princesa Isabel então tornou-se herdeira presuntiva à coroa, ainda bebê, e foi reconhecida oficialmente como sucessora em 1850. Desde cedo, sua educação foi extremamente rigorosa, como era típica das famílias reais. A Princesa Isabel estudou disciplinas variadas como história, astronomia, literatura, idiomas como latim, francês, inglês e alemão. Estudou também filosofia, botânica e música, chegando a se dedicar até 15 horas diárias aos estudos em sua adolescência. A Princesa Isabel cresceu com um forte senso de dever, fé católica e interesse por questões sociais, apesar de uma vida reclusa e dedicada inicialmente mais ao ambiente familiar do que à política pública. A Princesa Isabel, em outubro de 1864, aos 18 anos, ela se casou com Luiz Felipe Maria Fernando Gastão de Orleans, o Conde de, um príncipe francês de origem real. O casamento foi tradicionalmente arranjado, como era típico das famílias reais, mas registros apontam que houve afeto e verdadeiro amor entre eles. Do casamento entre Conde de e a Princesa Isabel, nasceram 4 filhos, que foram Luísa Vitória, Pedro de Alcântara, Luiz Maria e Antônio Gastão. A Princesa Isabel, ela teve 3 regências na política nacional. Como herdeira do trono, ela assumiu o comando como regente no lugar de seu pai nessas 3 ocasiões, sempre durante viagens de Dom Pedro II ao exterior. Dom Pedro II era muito querido fora do Brasil, muito respeitado, e sempre que ele se ausentava, a Princesa Isabel então assumia a regência. Então houve aqui 3 períodos onde ela atuou como regente do país. A primeira regência, período em que sancionou a Lei do Ventre Livre, que libertou crianças nascidas de mães escravas a partir daquela data. Então podemos ver aí que a família real já investia em iniciativas para que o processo de abolição da escravidão no Brasil se concretizasse.
né? Apesar de todas as forças contrárias ao longo do tempo. No ano de 1870, onde ela atuou na segunda regência, né? Ela assumiu papéis mais administrativos, e a terceira regência, entre 1887 e 1888, que foi uma regência decisiva, né? Que foi quando ela então sancionou a Lei Áurea, dando fim à escravidão. A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, né, ocorreu nessa data, foi o momento mais marcante da vida da Princesa Isabel e um dos eventos mais importantes da história brasileira. Por meio dessa lei, a escravidão foi oficialmente abolida do Brasil, que foi o último país das Américas a extinguir a instituição, né, a extinguir a escravidão. Embora historiadores contemporâneos ressaltem que a abolição foi fruto de um movimento amplo e pressionado por diferentes atores sociais e políticos, incluindo fugas de escravos, mobilização abolicionista e pressões internacionais, a assinatura efetiva foi um ato de grande coragem e simbolismo, especialmente diante das resistências das elites ruralistas aqui no Brasil, né, os fazendeiros, os antigos oligarcas daquela época aqui no Brasil, que sustentavam a escravidão até então, como força de trabalho, né, em suas fazendas. Por esse feito, Isabel ficou conhecida como a Redentora, uma designação que ficou associada à sua imagem histórica. Logo após a abolição da escravidão, o Papa Leão XIII, então líder da Igreja Católica, concedeu à princesa a prestigiada Rosa de Ouro, The Golden Rose, uma honraria papal tradicionalmente oferecida a monarcas ou líderes que demonstraram atos extraordinários de fé e contribuição à humanidade. A Rosa de Ouro era um símbolo máximo de apreço da Igreja Católica por ações humanitárias e justas. Esse gesto representava uma bênção papal à causa da liberdade e à justiça social promovida, como foi o caso da abolição da escravidão no Brasil, sancionada pela Princesa Isabel. Isso foi um gesto raro e significativo que reforçou a posição moral da Princesa Isabel como uma figura central nesse processo da abolição, especialmente naquele tempo em que a Igreja exercia forte influência cultural e política. A Rosa de Ouro, recebida pela Princesa Isabel, está preservada e exposta no Museu de Arte Sacra, no Rio de Janeiro, lembrando esse marco histórico. Então, se você estiver passando pelo Rio de Janeiro, tiver a oportunidade, pode visitar o Museu de Arte Sacra, né, e testemunhar com os próprios olhos a Rosa de Ouro que Isabel recebeu do Papa Leão XIII. A assinatura da Lei Áurea trouxe grande prestígio popular, mas também fortes resistências entre os setores que sustentavam a monarquia, especialmente entre os fazendeiros insatisfeitos e também os militares. E isso contribuiu para a queda da monarquia brasileira em 15 de novembro de 1889, ou seja, um ano depois da abolição da escravidão. E aí proclamou-se a República, sem aclamação do povo, na calada da noite, culminando com a expulsão da família real, que foi colocada no navio e enviada para a Europa, e quando o povo se deu conta, já não estavam mais aqui. A princesa Isabel e sua família, então, foram forçadas, né, a esse exílio, né, na França, no caso. Ela viveu ali os seus últimos 30 anos de vida, sem voltar formalmente para o Brasil. A princesa Isabel morreu, como coloquei no início, em 14 de novembro de 1921. Ela tinha 75 anos de idade e ainda era reconhecida por muitos como símbolo de humanismo e libertação. Seu legado segue sendo tema de estudos, revisões históricas e debates, tanto pelo seu papel direto na abolição, quanto pelas circunstâncias políticas que cercaram o fim do Império do Brasil. Entre seus feitos mais celebrados, então, estão a Lei do Ventre Livre, sancionada em 1871, a Lei Áurea, sancionada em 1888, a Rosa de Ouro, né, que ela recebeu do Papa Leão XIII,
e a referência como liderança feminina e figura central no fim da escravidão do Brasil. Ou seja, uma referência, acima de tudo, para todas as mulheres aqui do Brasil. Uma verdadeira referência, né, de uma heroína nacional. Princesa Isabel foi uma figura singular em uma época marcada por grandes transformações. Sua decisão de sancionar a Lei Áurea marcou o fim oficial de séculos de escravidão no Brasil, um país que carregou um dos maiores sistemas escravistas do mundo. A sua ação, recebida com aplausos e resistência, é lembrada até hoje como um dos momentos mais significativos da história nacional, capaz de transformar a vida de milhões de pessoas e de consolidar a sua imagem como símbolo de liberdade e de justiça social. A Princesa Isabel, como eu disse no início, se não for a maior, é uma das maiores riquezas humanas do Brasil, assim como vários outros heróis, que eu pretendo trazer um pouco sobre a história deles aqui em breve para todos. Vou citar alguns aqui: José Bonifácio de Andrade Silva, um dos nossos fundadores, né? O próprio Dom João VI, um dos nossos fundadores também, que transformou o Rio de Janeiro na sede do Império Global Português. Dom Pedro I, seu filho, né? Já falamos um pouco de Dom Pedro II em outro vídeo, convido vocês a assistir aqui no canal. E também pretendo falar no futuro sobre o Caramuru e a Paraguaçu, né? O Diogo Alves Pereira e a Paraguaçu, considerados aí os pais, né, dos brasileiros, né, onde começou ali principalmente a miscigenação aqui no Brasil. Felipe Camarão, né, que foi tão importante também na nossa história para a consolidação do nosso território e também em defesa, né? Araribóia, né, da mesma forma, o líder indígena no Rio de Janeiro, que ajudou a defender nosso território, dentre vários outros, né? Então, esse canal aqui ele é dedicado também a isso. Convido vocês a curtir, se gostou, compartilhe com quem você acredita que deve conhecer um pouco aqui sobre a Princesa Isabel. Se você gostou, fica o convite também para aprofundar na biografia da Princesa Isabel, conhecer muito mais sobre todos os seus feitos e seu legado também. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.